Olá, estamos de volta em mais um episódio do Undoc Podcast, edição Marcha. E a gente está aqui nesse bate-papo com especialistas e não podia faltar um especialista que trabalha com a gente, a Michelle Witkowski. Hoje a gente vai falar sobre uma análise dessa transição dos documentos em papel para os documentos digitais. A Michelle, ela é formada pela Universidade Federal em Santa Catarina, formada arquivista, tem mestrado em gestão da informação, além de estar trabalhando aí com órgãos públicos e privados durante toda a sua trajetória profissional. Seja bem-vinda, Michelle, é um prazer estar aqui com você. Eu agradeço a oportunidade, é muito bacana estarmos aqui reunidos para falar de algo tão importante para a gestão pública e também privada, né? Verdade. Quando a gente fala de digitalização, a gente está falando principalmente da gente eliminar o papel do dia a dia das prefeituras, né, Michelle? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre as características desse documento, né? Tanto do documento em papel, quanto para o documento digital. Quais são os principais pilares que esse documento público tem e o que a gente precisa garantir para uma transição boa, para uma transição segura para a gestão pública? É bacana iniciar a conversa relembrando da Lei de Arquivos, né? Então, ela é de 1991, dá diversas providências para os órgãos públicos se regularizarem a questão arquivística. E muitas vezes essas informações não são disseminadas, né? E além disso, nós temos muitas frentes junto com o Arquivo Nacional que traz aí a regulamentação, recomendações para que a gente tenha segurança da informação. Então, a autenticidade, credibilidade da informação, a própria lei de transparência nos possibilita fazer com que esse trabalho de gestão arquivística seja mais eficiente. E para uma transição, né, a gente precisa cuidar de pontos muito estratégicos. E aí a nossa plataforma Undoc vem muito alinhada a isso, né? Então hoje existe uma recomendação que é o EARC Brasil, que traz uma normativa do que recomendações tem que ter dentro de sistemas informatizados, onde traz diversos itens de funcionalidades que o sistema precisa ter. E hoje a Undoc já vem se adaptando, se regularizando a isso, principalmente aos itens obrigatórios, né? E aí a nossa plataforma tem várias características, como fazer a trilha de auditoria, mencionar as ações que são feitas dentro do próprio sistema, ter o número registrado, ter as ações de logs feitas dentro dos documentos e também a confiabilidade da informação, né? Quem pode excluir ou não uma informação dentro de um documento público. Então, a nossa plataforma ela já está muito à frente disso, de trazer essa credibilidade e autenticidade desses documentos, principalmente voltada a essas recomendações, né? Então, o gestor público, quando ele vai buscar um projeto de transformação digital, ele precisa ter esse olhar amplo, entender que não são todas as ferramentas que estão com essas funcionalidades, mas isso garante a segurança da informação, que é necessário para você transitar e produzir os seus documentos no ambiente digital, né? Fundamental isso. Que a gente falando de documento público, a gente precisa garantir que esse documento não vai ser alterado, com certeza, né? Que vai atender a todos esses pilares. E, Michelle, você que trabalha, você é formada em arquivismo, é arquivista e trabalha com órgãos públicos a partir de uma empresa privada. Na hora de fazer essa transição e quando você está ali diante desse apego ao papel, você deve ouvir muitos relatos. Eu queria saber quais são os principais mitos que você vê aí nesses momentos e desmistifique eles pra gente, para os nossos gestores que estão assistindo. Acontece muito das pessoas terem receio, né? Sim. Que o sistema vai perder informação, que vai ser mais fácil de fazer a alteração, mas muito é uma resistência, né? Para a cultura do não digital. Mas o que eu digo é que o digital já é o presente, não é mais o futuro, né? E o que nós ganhamos com a eficiência, a agilidade, a confiança, acaba agregando o dia a dia do servidor. Então, a partir do momento que ele entende que a plataforma possibilita essas ações no dia a dia dele, ele começa a ter mais segurança nisso. E até porque um dos grandes relatos, quando a gente começa a caminhar dentro dos municípios não tenho mais lugar para guardar meu documento, meu arquivo está lotado, teve uma enchente, molhou meus documentos. Então, você também ter os documentos no suporte convencional, que nós chamamos, e aí é o nosso suporte de papel, também não te dá uma segurança se você não aplicar a gestão arquivística, né? Então, nós temos profissionais formados em diversas federais no Brasil, existe uma regulamentação de gestão de documentos, onde você aplica desde diagnóstico arquivístico,
elabora plano de classificação, tabela de temporalidade. Os documentos eles precisam ser gerenciados, independente do seu suporte. Então, você ter ele no papel e não estar gerenciado também é uma problemática grave, inclusive, né? Verdade. E é importante toda essa estratégia porque a gente está falando de administração pública que precisa estar formalizando todos os seus atos, suas informações. Então, ele precisa realmente de um suporte para a informação, mas não necessariamente o suporte precisa ser o papel, né? A gente já tem essa possibilidade. E, Michele, pensando agora no que você pode aconselhar os nossos gestores, né? Pensando nessas prefeituras que estão assistindo a gente, que estão ali com suas salas cheias de arquivos, né? Querendo dar um jeito naquilo e fazendo essa transição para o digital. O que você falaria para o que ele deveria fazer, uma dica estratégica em relação a esse arquivo que ele já tem em papel e o que ele precisa se preocupar na hora de digitalizar os documentos? Principalmente montar um plano de ação arquivístico, né? Então, indicar aí que contrate um arquivista para ajudar ele nesse caminho. Na parte do suporte de papel. Não adianta ele pegar um scanner e digitalizar todo o legado dele. Isso é importante falar. Porque, além de ser muito custoso, ele pode, além disso, não seguir algumas normas padronizadas que vai dar a garantia da autenticidade e da credibilidade dessa conversão e se aliar a especialistas. Então, escolher bem um fornecedor, quais são as funcionalidades, entender a legislação que compete a ele para a parte da transformação digital. E aí ele vai ter de ponta a ponta os seus processos totalmente digitais. Seguros, né? Bem armazenados. Exato. Muito bom. Bom, Michele, nosso papo é super breve, mas você já trouxe muito conteúdo aqui para os nossos gestores e gestoras públicos que estão assistindo o nosso podcast e que já têm muito mais clareza do que fazer com seus arquivos. E a gente vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua audiência por ter acompanhado esse episódio. A gente agradece muito a Michele pelo seu tempo, pela sua participação. Continue nos acompanhando nas redes sociais, acompanhando todos os materiais da Undoc e até a próxima. Obrigada.